Continuamos então a leitura da obra psicografada por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, A Caminho da Luz, que nos conta a história da civilização à luz do Espiritismo. Falaremos hoje de Roma, o povo etrusco. Reconhecendo as dedicações ao trabalho por parte de todos os espíritos que se haviam localizado na Itália primitiva, então dividida em duas partes importantes, que eram a Gália Cisalpina e a Magna Grécia, ao norte e ao sul da península. Os prepostos e auxiliares de Jesus projetam a fundação de Roma, que se ergueu rapidamente, coroada de lendas numerosas para desempenhar tão grande papel na evolução do mundo. A esse tempo, o Vale do Pó era habitado pelos etruscos, que se viam humilhados pelas constantes invasões dos gauleses. De todos os elementos que formaram os ascendentes da Itália moderna, eram eles dos mais esforçados, operosos e inteligentes. Nas regiões da Toscana, possuíam largas indústrias de metais, marinha notável, destacado progresso no amanho da terra e, sobretudo, sentimentos evolvidos que os faziam diferentes das coletividades mais próximas. Acreditavam na sobrevivência e ofereciam sacrifícios às almas dos mortos, venerando os deuses cujas disposições em cada dia presumiam conhecer através dos fenômenos comuns da natureza. Atormentados e desgostosos em face às lutas reiteradas com os gauleses, os etruscos decidiram tentar vida nova e, guiados indiretamente pelos mensageiros do invisível, grande parte resolveu fixar-se na Roma do porvir, que então nada mais era que um agrupamento de cabanas humildes e desprotegidas. Primórdios de Roma. Defendida naturalmente pelo adensamento constante de população, a cidade mergulhou as suas origens numa corrente profunda de histórias interessantes e maravilhosas, onde as figuras de Enéas, de Réia Sílvia, de Rômulo e Remo assumiram um papel saliente e singularíssimo. A verdade, porém, é que os etruscos, em grande maioria, edificaram as primeiras organizações da cidade, fundando escolas de trabalho, transportando para aí as experiências mais valiosas de outros povos, criando uma nova terra com seu esforço enérgico e decidido. Lá encontraram eles as tribos latinas, ramnenses, olha que nome difícil, titienses e lúceres, congregadas para a edificação comum, das quais assumiram a direção por largos anos, construindo os alicerces das realizações futuras. Quando Rômulo chegou, seus olhos já contemplaram uma cidade próspera e trabalhadora, onde fez valer a sua enérgica inteligência, mas não faltou à posteridade o gosto de tecer-lhe uma coroa lendária e fantasiosa, chegando-se a afirmar que a sua figura fora arrebatada num carro dos deuses com destino ao céu. Influências decisivas. Desnecessária será a autópsia da história nos seus pontos mais divulgados e conhecidos, quando o nosso único propósito é esclarecer o entendimento do leitor quanto à direção do planeta, que se conserva de fato no mundo espiritual, de onde o Cristo vela incessantemente pelo orbe e pelos seus destinos. Todavia, para fundamentar nossa asserção acerca das influências etruscas nos primórdios de Roma, somos levados a recordar a figura de Tarquínio Prisco, filho de Etrúria, que trouxe à cidade grandes reformas e inúmeras inovações em todos os departamentos da sua consolidação e do seu progresso. Lembrando, entre as suas muitas renovações, a construção da Cloaca Máxima e do Capitólio. Seu sucessor, Sérvio Túlio, era igualmente da sua família. Esse indivíduo
Esse dividiu todo o povo da cidade em classes e centúrias, segundo as possibilidades financeiras de cada um, desgostando os patrícios, a esse tempo já organizados, em virtude de essa reforma, apresentar-se dentro das características liberais, não obstante as suas finalidades militares. Onde, porém, mais se evidenciam as influências etruscas nas organizações romanas, é justamente na alma popular, devotada aos gênios, aos deuses e às superstições de toda a espécie, que seriam multiplicadas em seus contornos com a Grécia. Cada família, como cada lar, possuía o seu gênio invisível e amigo, e na sociedade alastravam-se as comunidades religiosas, culminando no Colégio dos Pontífices, cuja fundação remonta ao passado longínquo da cidade. Esse colégio foi depois substituído pelo Pontífice Máximo, chefe supremo das correntes religiosas, do qual os bispos romanos iam extrair mais tarde o Vaticano e o Papado dos tempos modernos. Os romanos, ao contrário dos atenienses, não procuravam muitas indagações transcendentes em matéria religiosa ou filosófica, atendendo somente aos problemas do culto externo, sem muitas argumentações com a lógica, e foi por isso que, com a evolução da cidade, o Panteão, seu templo mais aristocrático, chegou a possuir mais de 30.000 deuses. Já pensaram nisso? 30.000 deuses? Os patrícios e os plebeus. Depois dos últimos Tarquínios, que procuraram intensificar os poderes militares da realeza, proclama-se a República, que fica governada por 2 magistrados patrícios, assistidos pelo Senado. Grandes medidas são executadas para consolidar a supremacia romana, mas as classes pobres, oprimidas pelas mais ricas, que gozavam de todos os direitos, revoltaram-se em face da penosa situação em que as colocavam. As possibilidades da ditadura preconizada pelos senadores, em casos especiais, com poderes soberanos e amplos em todas as questões da vida e morte de cada um. Inspirados pelas forças espirituais que os assistiam, a população, quer dizer, os plebeus em massa abandonaram a cidade. Vejam só que boa ideia, retirando-se para o monte sagrado. Mas os patrícios, examinando a gravidade daquela atitude extrema, lhes enviaram Menênio, Agripa, cuja palavra se desincumbe com felicidade da diligência que lhes fora cometida, contando aos rebeldes o apólogo dos membros e do estômago, que constitui no mecanismo da sua harmonia o perfeito organismo de um corpo. A plebe concorda em regressar à cidade, embora impondo condições quase que irrestritamente aceitas. Os tribunos da plebe inauguram, então, um período de belas conquistas dos direitos humanos, culminando na lei Canuleia, que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, e com a lei Ogúlnia, que conferia a esses últimos as próprias funções sacerdotais. Que interessante, hein? A população não aceitava aquele sistema de governo, simplesmente se mudaram. E aí, quem vai trabalhar? Interessante opção. A família romana. Muito poderíamos comentar à margem da história, mas outros são os nossos fins, considerando-nos no dever de salientar aqui as sagradas virtudes romanas na instituição do colégio da família, em muitas circunstâncias superior ao da própria Grécia, cheia de sabedoria e beleza. A família romana, em suas tradições gloriosas, está constituída no mais sublime respeito às virtudes heróicas da mulher e na perfeita compreensão dos deveres do homem ante os seus sucessores e os seus antepassados. Lembrando-nos de Roma, no seu áureo período de trabalho,
Enche-nos o olhar de lágrimas amargas. Que gênio maldito imiscuiu-se nesta organização sublimada, em que os mais íntimos fundamentos, devorando-lhes as esperanças mais nobres, corrompendo-lhes os sentimentos, relaxando-lhes as energias? Que força devastadora derrubou todas as suas estátuas gloriosas de virtude? Debalde, a mão misericordiosa de Jesus desceu sobre sua fronte, levantando-a de quedas tenebrosas, antes dos tristes espetáculos do seu arrasamento. Os abusos de poder e de liberdade dos seus habitantes fizeram do ninho de amor e do trabalho um amontoado de rumarias, deve ser rumárias, afundando-o num mar de lodo sanguinolento. As guerras e a maioridade terrestre. Em breve, porém, a família romana, cheia das tradições de generosa beleza, foi dilacerada pelos gênios militares e pelos espíritos guerreiros. O progresso incessante da cidade formava a tendência geral ao expansionismo em todos os domínios. Entretanto, os pródromos do direito romano e a organização da família assinalavam o período da maioridade terrestre. O homem, com semelhantes conquistas, estava a desferir o voo para as mais altas esferas espirituais. As legiões magnânimas do Cristo aprestaram-se para as últimas preparações do seu glorioso caminho na face do mundo. O Evangelho deveria chegar como a mensagem eterna do amor, da luz e da verdade para todos os seres. Todavia, a liberdade pessoal e coletiva é respeitada pelo plano invisível e Roma não se mostra digna das numerosas dádivas recebidas. Em vez de estender os seus laços pela educação e pela concórdia, deixa prender-se por uma legião de espíritos agressivos e ambiciosos, alargando a sua influência pelo mundo com as balistas e catapultas dos seus guerreiros. Depois das conquistas da península, empreende a conquista do mundo com as guerras púnicas, terminando por submeter todo o Oriente, onde também se encontrava a Grécia, esgotada e vencida. Os enviados do Cristo harmonizam esses terríveis movimentos no Instituto das Provações necessárias aos indivíduos e aos seus agrupamentos. Todavia, a realidade é que Roma assumia igualmente as mais pesadas responsabilidades, os mais penosos débitos diante da justiça divina. Suas águias vitoriosas cruzam então todos os mares. O Mediterrâneo é propriedade sua. E o Império Romano é o império do homem, ouvindo-se a voz diretora de um só homem para quase todas as regiões povoadas da terra. Nas vésperas do Senhor. As forças do invisível, porém, não descansaram. Muitas lágrimas foram vertidas no alto em vista de tão nefastos acontecimentos. O Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A terra não podia perder a sua posição espiritual, depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana. É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema nas proximidades da terra, adotando providência de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria, agora, resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Uma atividade única registra-se, então, nas esferas mais próximas do planeta. E quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade,
E enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal, a noite silenciosa, a noite santa. Muito bom, meus amigos. Jesus chegou à Terra. Vamos ver agora o que teremos nos próximos capítulos. Foi uma alegria ter todos vocês conosco e eu espero novamente para o próximo capítulo. Um abraço.